O caminho da coragem. Era uma vez, em uma pequena vila rodeada por colinas verdejantes, um jovem chamado Lucas. Ele vivia em um mundo onde a coragem era escassa, e muitos se conformavam com uma vida comum, temendo desafiar o desconhecido. No entanto, Lucas sonhava com algo mais, algo além das fronteiras de sua vila. Um dia, ele descobriu um antigo livro na biblioteca da vila, intitulado O Caminho da Coragem. O livro narrava histórias de pessoas comuns que superaram seus medos, enfrentaram adversidades e alcançaram feitos extraordinários. Inspirado, Lucas decidiu seguir o caminho da coragem e buscar algo maior para sua vida. No início de sua jornada, Lucas enfrentou desafios simples, mas significativos. Ele aprendeu a superar o medo do desconhecido e a abraçar as oportunidades que surgiam. À medida que se aventurava além da vila, encontrou mentores sábios que o guiaram em direção ao seu verdadeiro potencial. Lucas descobriu que a coragem não era ausência de medo, mas sim a determinação de avançar apesar dele. Em suas viagens, ele se deparou com uma comunidade isolada que vivia sob a sombra do medo de um antigo inimigo. Com suas novas habilidades, Lucas ajudou a comunidade a enfrentar esses medos, unindo as pessoas em torno da coragem e da esperança. A notícia das façanhas de Lucas se espalhou, inspirando outras vilas a abraçar a coragem. No entanto, o verdadeiro teste ainda estava por vir. Lucas descobriu uma antiga profecia que previa um desafio final, um teste supremo de coragem que determinaria o destino de toda a região. Determinado, Lucas aceitou o desafio. A jornada que se seguiu exigiu coragem inabalável, sacrifícios difíceis e a superação de dúvidas profundas. Ele enfrentou o desconhecido com determinação, provando que a coragem não era apenas uma virtude, mas a força que molda o destino. No ápice de sua jornada, Lucas enfrentou a adversidade final e descobriu que a verdadeira lição da coragem não era apenas superar desafios externos, mas também encontrar força interior para ser verdadeiro consigo mesmo. Ao triunfar sobre o teste final, Lucas não apenas salvou sua região, mas também deixou um legado de coragem para gerações futuras. A história de Lucas ecoou através do tempo, lembrando a todos que o caminho da coragem é uma jornada contínua, um compromisso de enfrentar a vida com audácia, compaixão e a firme crença de que, mesmo nas situações mais sombrias, a luz da coragem sempre brilhará. Após o triunfo de Lucas sobre o desafio supremo, a vila que um dia temera o desconhecido transformou-se em um refúgio de coragem e esperança. As gerações seguintes foram inspiradas pela lenda de Lucas, e o caminho da coragem tornou-se parte do tecido cultural da região. Os descendentes de Lucas, conhecidos como os Guardiões da Coragem, assumiram a responsabilidade de preservar e transmitir os ensinamentos de seu antepassado. Cada jovem na vila era ensinado desde cedo sobre a importância de enfrentar os medos, abraçar desafios e construir um futuro baseado na coragem. Ao longo dos anos, a vila floresceu em um centro de inovação, criatividade e compaixão. Os habitantes não mais temiam o desconhecido, eles o abraçavam como uma oportunidade de crescimento. As muralhas que antes protegiam contra o mundo exterior agora eram pontes para novas amizades e colaborações. A história de Lucas transcendeu fronteiras, atraindo pessoas de outras regiões em busca de orientação. A vila tornou-se um farol de coragem, atraindo almas corajosas que buscavam transformar suas próprias vidas e comunidades. Os Guardiões da Coragem continuaram a liderar, não apenas como protetores físicos, mas como catalisadores de mudanças positivas. Eles entenderam que a coragem não era um ato isolado, mas sim um compromisso diário de escolher o caminho que leva à autenticidade, compaixão e crescimento. A história de Lucas foi esculpida em monumentos e cantada em canções. Sua jornada tornou-se uma fonte eterna de inspiração para todos, um lembrete de que, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, a coragem é a chama que guia o caminho. À medida que as gerações avançavam, a vila continuava a prosperar, não apenas materialmente, mas espiritualmente. Os valores da coragem, resiliência e compaixão não eram apenas ensinados, mas vividos por todos. A vila de Lucas tornou-se um oásis de esperança em um mundo que, muitas vezes, enfrentava tempestades. E assim, a herança da coragem foi passada de geração em geração, um presente valioso que transcendia o tempo.
A vila que um dia foi conhecida por seus medos tornou-se um farol brilhante, iluminando o caminho para um futuro onde a coragem era a força motriz para um mundo melhor. Após o triunfo de Lucas sobre o desafio supremo, a vila que um dia temera o desconhecido transformou-se em um refúgio de coragem e esperança. As gerações seguintes foram inspiradas pela lenda de Lucas, e o caminho da coragem tornou-se parte do tecido cultural da região. Os descendentes de Lucas, conhecidos como os Guardiões da Coragem, assumiram a responsabilidade de preservar e transmitir os ensinamentos de seu antepassado. Cada jovem na vila era ensinado desde cedo sobre a importância de enfrentar os medos, abraçar desafios e construir um futuro baseado na coragem. Ao longo dos anos, a vila floresceu em um centro de inovação, criatividade e compaixão. Os habitantes não mais temiam o desconhecido, eles o abraçavam como uma oportunidade de crescimento. As muralhas que antes protegiam contra o mundo exterior agora eram pontes para novas amizades e colaborações. A história de Lucas transcendeu fronteiras, atraindo pessoas de outras regiões em busca de orientação. A vila tornou-se um farol de coragem, atraindo almas corajosas que buscavam transformar suas próprias vidas e comunidades. Os Guardiões da Coragem continuaram a liderar, não apenas como protetores físicos, mas como catalisadores de mudanças positivas. Eles entenderam que a coragem não era um ato isolado, mas sim um compromisso diário de escolher o caminho que leva à autenticidade, compaixão e crescimento. A história de Lucas foi esculpida em monumentos e cantada em canções. Sua jornada tornou-se uma fonte eterna de inspiração para todos, um lembrete de que, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, a coragem é a chama que guia o caminho. À medida que as gerações avançavam, a vila continuava a prosperar, não apenas materialmente, mas espiritualmente. Os valores da coragem, resiliência e compaixão não eram apenas ensinados, mas vividos por todos. A vila de Lucas tornou-se um oásis de esperança em um mundo que, muitas vezes, enfrentava tempestades. E assim, a herança da coragem foi passada de geração em geração, um presente valioso que transcendia o tempo. A vila que um dia foi conhecida por seus medos tornou-se um farol brilhante, iluminando o caminho para um futuro onde a coragem era a força motriz para um mundo melhor.